tudo bem? Queridos, vamos então iniciar o nosso tema 4, que é um tema bastante extenso, mas também bastante rico, com questões que abordam tanto os modelos atômicos, a questão teórica, quanto a parte mais prática de contagem de partículas subatômicas. Então é um tema bem diversificado, portanto ele vai te acrescentar bastante. Vamos lá? A primeira questão, então, é a questão 1, uma questão antiga, vintage, você pode ver ali de 91, né? Agora, certamente você não era nem nascido nessa época. Ah, porque está fazendo questão tão velha? Não, é para nós notarmos a abordagem que se tinha na época e também ela acaba te dando mais um background mais concreto, assim, maior e tal. Então vamos dar uma olhadinha sobre algumas coisas, né, em alguns aspectos dessa questão. As diferentes propostas para o modelo atômico sofreram modificações que estão citadas cronologicamente. Qual das associações entre o autor e o modelo está incorreta? Então ele quer saber o que está incorreto. Dalton, partículas indivisíveis, indestrutíveis e imperecíveis. Certo. Afinal, Dalton tinha um modelo atômico de bola de bilhar. Thomson, esfera positiva com cargas negativas incrustadas. Tá certo, também internas, beleza. Rutherford, átomo nuclear, elétrons externos, também correto, certíssimo. Rutherford, Bohr, modelo de Rutherford com elétrons em orbitais, caráter ondulatório, tá errado. Quem falou em caráter ondulatório está logo abaixo, que foi o de Broglie. Então o erro da questão está aqui na letra D, caráter ondulatório não foi citado por Bohr. Bohr citou apenas os níveis de energia ou órbitas de energia discretas e estacionárias, né? E não nada sobre caráter ondulatório, ou seja, onda-partícula, que está logo abaixo com de Broglie. Erro da questão 1, então, letra D. Em 1911, o bombardeamento de uma fina folha metálica com partículas alfa, ele tem um alfa, ok? Observou-se que a maior parte das partículas atravessava a lâmina e apenas algumas desviavam ou até mesmo eram refletidas. Um físico sugeriu então um modelo atômico que concordava com o experimento, mas contradizia as leis da física clássica. Isso é bem, a gente já conversou bastante sobre essa historinha, né? Um outro físico aplicou as ideias quânticas à estrutura atômica, chegando a um modelo atômico apropriado que concordava com as observações experimentais. Esse último físico foi questão bem fácil, não falava sobre Bohr, afinal Bohr foi aluno de Rutherford, corroborou o modelo do seu chefe. Próxima questão, questão 3. Em 1924, no desenvolvimento da mecânica quântica, surgiu uma teoria que associava uma onda de comprimento lambda igual a constante de Planck, que é 6,6 vezes 10 na menos 34 coulomb vezes segundo, a toda partícula em movimento dotada de um momento, né? Momento seria a massa vezes a velocidade da partícula. O autor dessa teoria é de Broglie. Se você quiser, o professor até resolveu essa equação no quadro, a gente associou as equações de Einstein, a equação de Planck, até chegar na equação de Broglie. Ok? Questão 6. Em 1987 ocorreu em Goiânia um grave acidente por contaminação com material radioativo, quando a blindagem da fonte de Césio-137 foi destruída. Sobre o átomo de Césio-137, é correto afirmar que apresenta a. Número de prótons igual ao número do átomo de bário-137. Vamos lá, querido. Primeiro não pode porque o bário e o Césio são isóbaros, ou seja, têm o mesmo número de massa. Se você quiser saber quantos quantos nêutrons o Césio tem, basta você fazer uma continha bem fácil. Você vai fazer a massa do Césio, que é 137, vou apagar aqui embaixo, menos, ok, o número de prótons do Césio, que é 55. Então você vai ter ali, ó, prótons, que corresponde a 55, mais os nêutrons. Por quê? Porque a fórmula, como a gente fez em aula, é massa igual a prótons mais nêutrons. Então se você fizer a diferença, ó, passa o 55 para cá, você vai ter 37 menos 55. Isso vai ser igual ao número de nêutrons. E 137 menos 55 vai dar 7 menos 5 dá 2, 13 com menos 5 dá 8, 82. Então esse é o número de nêutrons que você vai ter nessa conta, não é? No Césio. Já não pode ser porque você não está subtraindo os mesmos números aqui. Você tem um número a mais, 56, uma unidade a mais.
Então você vai ter uma unidade a menos na diferença, vai dar 81. Em outras palavras, 137 menos 56, né, vou fazer aqui para você, caso não tenha me feito entender. 137, ó, 137 menos 56 vai dar 81. Tá, pessoal? Então não é o mesmo número de nêutrons, está errada essa alternativa. 81. Eles não são isótonos. O número de nêutrons igual ao átomo de bário, 138 e 56. Agora melhorou. 138 menos 56 vai dar exatamente 82. Então, se você fizer 138, vou fazer direto agora, ok? Menos 56 vai dar o número de nêutrons igual a 82, que é justamente o número de nêutrons que você tem no césio. Número atômico igual ao átomo de xenônio. Não. O número atômico do césio é 55, como você pode perceber aqui. E o xenônio é 54, então não é o mesmo número atômico, logo está errada essa alternativa, ok? Distribuição eletrônica igual ao átomo de iodo. Distribuição eletrônica é a distribuição dos elétrons. Para você ter a mesma distribuição de elétrons, você tem que ter o mesmo número de elétrons. E observem que o iodo tem 53 elétrons, não é? O número atômico indica o número de prótons e elétrons. E o césio tem 55, como você vê aqui embaixo. Então, não é o mesmo número de elétrons. Está errado. Número de nêutrons igual ao átomo de césio, 133. Não, né, queridos? 133 menos 55 vai dar 78 nêutrons e não os 82 que a gente havia descoberto antes. Então, resposta da questão 6, letra B. Questão 8, uma questão que muita gente tem dificuldade e ela é bem fácil, vou mostrar isso para você agora. Indique quais os seguintes íons não têm configuração eletrônica de gás nobre. Configuração eletrônica de gás nobre significa ter o mesmo número de elétrons que os gases nobres. Só isso. Então, eu vou tentar trocar aqui essa pergunta por uma outra pergunta. Qual dos seguintes íons não tem o mesmo número de elétrons que os gases nobres? Mesmo número de elétrons, ok? É isso que ele quer saber. Ah, mas eu não entendi. Configuração eletrônica diz respeito à forma como os elétrons estão configurados, ou seja, organizados. Para você ter a mesma configuração eletrônica, ou seja, a mesma forma de distribuição dos elétrons que um gás nobre tem, você precisa ter o mesmo número de elétrons que um gás nobre. Então, comecemos ali. Sódio. Qual é o número de elétrons que o sódio mais tem? Você vai até a tabela e procura o número atômico do sódio. Já não entendi. Ó, aqui você tem uma tabela. Vamos localizar o sódio. Aqui está o sódio, ok? O sódio, ele tem número atômico 11. Se ele tem número atômico 11, lembrando que o número atômico nessa tabela está aqui em cima, significa que ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Voltamos à questão, então, anterior. Pronto. Descoberto isso, a gente vem aqui e observa esse sinalzinho que tem aqui em cima. Esse sinal de mais significa que o sódio perdeu um elétron. Desse jeito. Então, se ele neutro tinha 11 elétrons e perdeu um elétron, ele vai ficar um sódio mais. Logo, se ele tinha 11 e perdeu um elétron, ele vai ficar com 10 elétrons. Lembrando que a carguinha aqui em cima de mais significa que houve perda de elétrons e a carga de menos indica que houve ganho. Não entendi a tua explicação, achei muito ruim. Tá, então eu vou te ajudar. Ó, B mais 2 significa que o berílio, perdeu 2 elétrons. Galho mais 3, que o galho perdeu 3 elétrons. Nitrogênio menos 3, que o nitrogênio ganhou 3 elétrons. Bromo menos, que o bromo ganhou 1 elétron. Lembrem que as cargas móveis, as que são doadas ou recebidas nos átomos, são apenas os elétrons. Portanto, um átomo só pode ter carga positiva ou negativa mediante a doação ou recebimento de elétrons. Se um átomo doa um elétron, ele fica positivo.
Se ele recebe um elétron, ele fica negativo. Se a minha explicação mesmo assim não fez sentido, eu peço que você dê uma olhadinha de novo na aula, né, no vídeo da aula gravada, ou então olhe rapidamente aqui o que o professor vai mostrar para você, mais uma vez, não é, no simulador da montagem de átomos. Observemos ali o átomo de sódio, como ele tinha te mostrado antes. O sódio é o elemento que tem... não tem o sódio aqui não. Mas eu posso mostrar para você aqui então o lítio, que é um metal muito parecido com o sódio, tá? Então aqui está o lítio. Esse é o lítio neutro. Por que ele é neutro? Olha em carga aqui, ó, net, carga, charge. Tá vendo? Ó, ele é neutro porque o número de cargas positivas e negativas é igual. Se ele doar um elétron, ele fica com um próton a mais, porque ele perdeu um elétron. Logo, ele fica um cátion, íon positivo. O sinal de mais ali em cima indica que ele perdeu um elétron. Agora, se ele ganha um elétron, ele vai ficar com uma carga negativa a mais, virando ou tornando-se assim um íon negativo, chamado de ânion, porque ele ganhou um elétron. Então, em poucas palavras, sinal de mais, perda de elétrons, sinal de menos, ganho de elétrons. Voltando aqui à nossa análise, o berílio tem número atômico 4. Para achar o número atômico, você faz a mesma coisa que o professor fez com o sódio. Você vai achar o berílio, tem número atômico 4. Se ele perdeu 2 elétrons e ele tinha 4, ele vai ficar com 2. O gálio tem número atômico 20 e... não lembro agora, acho que é 21, logo abaixo do alumínio, não, 31, isso, 31, vamos ver? Isso, 31, perdão. 31 está ali o gálio, né? Caso alguém tenha dificuldade de localizá-lo, o professor localiza aqui para você, está ali o gálio, ok? Então vamos voltar aqui para a questão. Ele tem número atômico 31, significa que ele tem 31 prótons e 31 elétrons, certo? O que significa esse mais 3 em cima? O mais 3 significa que ele perdeu 3 elétrons. Então, se ele tinha 31 e perdeu 3, ele vai ficar com 28 elétrons. O nitrogênio tinha 7, ganhou 3, fica com 10. E o bromo, que tinha 35, ganhou 36. Mas tu não respondeu a questão. Pois é. Agora a gente vai olhar esses números que você tem aqui embaixo e você vai compará-los com os gases nobres. Já nem sei quem são os gases nobres. Os gases nobres fazem parte de uma coluna da tabela seleta, pois eles são inertes. Significa que eles não reagem com ninguém, por isso que eles são inertes, né? Eles não formam combinações químicas. Os gases nobres são estes elementos aqui que o professor circulou para você. Tudo bem? Os números atômicos dos gases nobres, que indicam os seus elétrons também, são estes aqui. 2, 10, 18, 36, 54, 86 e 118. Dessa forma, a gente precisa procurar agora na questão qual é a alternativa cujo número de elétrons não bate com qualquer um destes que eu acabei de marcar. 2, 10, 18, 36, 54, 86 ou 18. Voltemos para a questão. Pronto. Vamos lá. 10. Tem algum gás nobre com 10? Tem o neônio. Então, se o neônio é o elemento gás nobre com 10, significa que o sódio mais tem o mesmo número de elétrons que o neônio. Tem algum gás nobre com 2? Tem o hélio. Então, o berílio mais 2 tem o mesmo número de gás nobre, de elétrons que o gás nobre hélio. Tem algum gás nobre com 30 e 28, desculpa? Não, 28 é o cobre, e o cobre não é um gás nobre. Logo, eu achei a resposta que eu devo marcar. Tem algum gás nobre com 10 elétrons? Tem neônio. Tem algum gás nobre com 36? Tem o criptônio. Portanto, resposta correta na questão 8, letra C, gálio mais 3, ok? Vamos para a próxima. Questão 9. Essa questão é muito perguntada nas aulas, tanto a 9 quanto a 10, a pessoa tem bastante dificuldade, por causa da montagem dela. Então eu vou lê-la na íntegra contigo agora e a gente vai tentar montá-la simultaneamente. Em um recente experimento com um acelerador de partículas, cientistas conseguiram sintetizar um novo elemento. Ele foi produzido a partir de átomos de cálcio de número de massa 48. Tá, então vamos colocar aqui, ó. Eu vou aumentar bastante para ti, para a gente fazer
de uma forma bem didática, essa montagem. Então você tinha um cálcio com 48 bolinhas no núcleo. Lembrando que o cálcio é o número atômico 20. Ah, como é que tu tirou? De onde tu tirou esse número? Ora, eu tirei do número atômico do cálcio na tabela periódica. Ele tem 20 prótons no núcleo. Voltando. E de um átomo de plutônio cuja massa é 244. Então eu vou pegar aqui o plutônio, cuja massa é 244. O plutônio é o elemento 94. Você tem o 92, que é o urânio, o 93, que é o neptúnio, e o plutônio, que é o 94. Então, o que acontece aqui, queridos? Você tem, 48 partículas no núcleo do cálcio, 244 partículas no núcleo do plutônio. Como o professor falou na aula, a fusão é um processo que ocorre quando núcleos atômicos se fundem, gerando um átomo maior. Esse átomo maior vai ser um átomo de um elemento X que vai possuir no seu núcleo a soma dessas partículas. Então eu vou colocar aqui um sinal de mais para a gente somar todas as partículas, que vai ser 244 mais 48, 292 bolinhas no núcleo. E vamos somar também os prótons, evidentemente, porque dentre estas 292 bolinhas no núcleo, ou seja, partículas, também estão os prótons. Somando 94 mais 20, você vai ter 114 prótons e elétrons nesse átomo. Pronto. Feito isso, a questão tem mais uma informação que é bastante relevante. Com o choque, cada um dos átomos destes novos elementos, surgiu um novo elemento químico. Sabendo que nesse choque foram, e aí vem, parte muito importante, tá? A gente tem que anotar isso. Foram perdidos 3 nêutrons. Tá. Ao dizer que foram perdidos 3 nêutrons, você tem que retirar aqui dessa massa 3 bolinhas. Por quê? Ora, porque os nêutrons estão contabilizados na massa de um átomo. Então, ao invés de ficar 292 partículas no núcleo, você vai retirar 3 partículas. 292 menos 3, numa conta rápida, vai dar 289. Não é? São só nêutrons, então o número de prótons permanece 114. Não pode mudar. Mais os 3 nêutrons que foram retirados daqui. Eles estão aqui. Tá vendo? Dessa forma, esse é o seu elemento novo. Ele tem 289 de massa e 114 de número atômico. Logo, se o número atômico é 114, ele vai ter 114 prótons, como ele é neutro, 114 elétrons. E se a massa dele é de 289 e 114 destas 289 partículas são prótons, o restante é nêutrons. Então, 289 menos 114, porque a gente vai passar esse númerozinho para o outro lado, vai ser igual a 571 nêutrons. Essa é a quantidade de nêutrons que esse seu elemento novo vai ter. Portanto, a resposta vai ser 114 prótons e elétrons e 175 nêutrons. E isso você encontra na letra B. Está ali a resposta certa. Resposta certa, letra B. Tudo bem? Então é uma questão que parece ser muito difícil, mas quando a gente faz com o auxílio do professor, fica mais fácil. Certo, queridos? Outra questão que traz muito problema é a questão de número 10, que diz assim: ao comparar-se os íons K+ e Br- com seus respectivos átomos neutros, de que se originam, pode-se verificar que, vamos pular a letra A, tá? B, o número de elétrons permaneceu inalterado. Não. Justamente porque você teve a perda de um elétron aqui e o ganho de um elétron aqui.
Então está errado, ele não permaneceu inalterado. O número de prótons mudou. Não, o número de prótons não sofreu alteração, porque na química, quando você tem um íon, ele só ocorre porque houve doação ou recebimento de elétrons. Ah, mas e por que preconceito com próton? Não é preconceito, querido. É quando há a doação de um próton, o átomo deixa de ser ele. Ele se transforma em outro átomo, e não foi o que aconteceu. Ambos os íons perderam elétrons. Não, o potássio perdeu um elétron, mas o bromo ganhou um elétron, pois a carga é negativa. E o cátion originou de um átomo neutro. A partir do recebimento, cátions surgem a partir da doação ou da perda, não do recebimento. Tá errado. E aí a resposta certa é a única que sobra, mas olha que engraçado, o grande problema dessa resposta está na palavra manutenção, que as pessoas às vezes se atrapalham e não entendem. Manutenção vem de manter, ou seja, de deixar como estava, né? E isso está certo. Houve manutenção, ou seja, se manteve o número de prótons destes átomos. Não houve alteração no número de prótons desses átomos, porque se houvesse alteração no número de prótons desses átomos, haveria uma mudança de átomo. O potássio deixaria de ser potássio e o bromo deixaria de ser bromo. E não foi o que aconteceu. Tudo bem? Então, repito, a palavra manutenção vem de manter, de deixar como estava, de não alterar. É isso que significa manutenção. A gente associa a conserto, mas associa justamente porque você quer consertar as coisas e deixar como estava antes, entende? Então, o probleminha aqui é o português e não a química. Bom, resposta letra A. Questão 18, uma questão bem fácil, bem bobinha. Diz assim, considerando o cátion de um átomo X, que apresenta 11 prótons. Tá, então vamos lá, vamos montar o átomo X aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho. X. Ele tem 11 prótons, deixa eu colocar o número atômico dele aqui, 11 nêutrons, 12 nêutrons, 11 mais 12 dá 23, ok? Lembrando que a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Se ele tem 11 prótons e 12 nêutrons, evidentemente a massa só pode ser 23, ok, pessoal? Bem fácil essa continha. E 10 elétrons. Se ele tem 10 elétrons, significa que ele tem um próton a mais. E, portanto, ele perdeu um elétron, porque é a única forma de ficar com carga positiva. Tudo bem? Vamos lá. Pode ser representado como carga mais 2. Não, ele é monovalente, ele tem uma carga positiva só. Aí que tá, é maior que o átomo X. Isso é uma coisa interessante. Olha só que interessante. Olhem para o nosso aplicativo de novo. Quando você coloca elétrons no átomo, vai aumentando a nuvem eletrônica, ou seja, vai aumentando a região ao redor do núcleo, porque os elétrons vão precisando de mais espaço para se acomodar. Agora, se você começa a tirar elétrons de um átomo, é evidente que ele vai diminuir. Por exemplo, se eu tirar todos os elétrons de um átomo, ele vai ficar só o núcleo, então ele vai ficando pequenininho. Portanto, vamos de novo? Quando um átomo ganha elétrons, ele aumenta. Quando um átomo perde elétrons, ele diminui. Tudo bem? Então, resposta aqui, ó, deixa eu voltar para a questão, é maior que o X. Não, ele é menor que o X. Número atômico é o número de prótons, não é 10, é 11. Apresenta o mesmo número de elétrons que o argônio. O argônio tem 18 elétrons e esse aqui tem 10, então tá errado. É isoeletrônico, ou seja, tem o mesmo número de elétrons que o O-2. Tá certo, porque o oxigênio tem número atômico 8. Se ele ganha 2 elétrons, 8... Ah, mas até burro, né? Até menos 2. Querido, o menos não é de subtração. O menos é de carga negativa. Se o O é menos 2, significa que ele ganhou 2 elétrons. Então, se ele possuía 8 elétrons neutro e ganhou 2 elétrons, ele vai ficar com 10, dessa forma. Não entendi ainda, péssima explicação. Não tem problema, o professor te mostra aqui, ó. Esse é o oxigênio, tá vendo?
Esse é o oxigênio neutro. Olha ali como ele perdeu a carguinha positiva. Vamos olhar as cargas? Por que ele é neutro? Porque ele tem a mesma quantidade de prótons, que são as bolinhas vermelhinhas, e os elétrons são as bolinhas azuisinhas. Por isso ele é neutro. Se ele é menos 2, ó, significa, olha lá em cima, tá vendo? Que ele significa que ele, ó, aqui ó, no net, tá vendo aqui ó, do ladinho? Ele ganhou 2 elétrons e ele tem 2 elétrons a mais, sem prótons para neutralizá-los. Tudo bem? Então ele vai ter 10 elétrons e é a mesma quantidade de elétrons que eu tenho no átomo que eles propuseram. Logo, a resposta certa da questão, letra D. Questão 20. O elemento presente na crosta terrestre em maior porcentagem é o oxigênio. Sabendo que esse elemento é composto por 3 isótopos, analise as afirmativas. O número de prótons de cada... Não, o número de... Se isótopo é o mesmo número de prótons, 888. Tá errado. Os números 16, 17 e 18 correspondem à massa de cada isótopo. Tá certo, essa é a massinha de cada isótopo. O número de nêutrons de cada oxigênio é igual a 8. Não, pessoal. O que são isótopos? São átomos de um mesmo elemento com massas diferentes. Então, se as massas são diferentes, só os são por causa do número de nêutrons. O primeiro oxigênio tem 8 nêutrons. Afinal, 16 menos 8 dá 8. O segundo tem 9 nêutrons. 17 menos 8 vai dar 9. E o terceiro tem 10 nêutrons. 18 menos 8 dá 10. Então a resposta certa, apenas a 2. Essa questão é muito bonita, a 24, aqui, e eu vou fazê-la com vocês para a gente poder explorar um pouquinho tudo que ela nos proporciona. Os átomos A mais 2, B menos 1, C mais 3, D menos 2 e E menos 1, mais 1 são isoeletrônicos, ou seja, eles têm o mesmo número de elétrons, ok? A ordem crescente correta em relação aos seus números atômicos é... Tá, então ele quer saber assim, ó, a ordem crescente do número de prótons, porque o número atômico é o número de prótons, tudo bem? Então, como é que eu vou saber qual é a ordem crescente do número de prótons? Tem várias maneiras de fazer isso, né, pessoal? Várias maneiras mesmo. Eu vou te mostrar uma que, a meu ver, é bem didática. Eu vou supor que esses elementos, por serem isoeletrônicos, eles vão ter 10 elétrons. Pode ser? Ah, mas de onde tu tirou 10? Eu inventei. O professor é muito criativo. Da minha imaginação. 10 elétrons, como você está enxergando aqui. Pode ser? Beleza. Bom, se todos eles tiverem 10 elétrons, a gente pode descobrir quantos elétrons eles tinham quando eram neutros e, por consequência, quais seriam os seus números atômicos. Por exemplo, ó, eu vou começar ali com o D-2, ok? O D-2, vamos pegar aqui, D-2, assim. Ele tem 10 elétrons porque ele ganhou 2 elétrons. É isso que significa menos 2 ali em cima. Então, vamos retirar esses elétrons. Vamos devolver esses elétrons que ele ganhou. Significa que antes de ganhar esses elétrons, ele tinha 8. Ah, muito difícil a tua explicação. Não é difícil, queridos. Ó, 8 ganhou 2 elétrons. Quanto é que dá 8 mais 2? 10. Ah, como é que eu vou saber que é 10? Olha, eu inventei um número, você poderia inventar qualquer número e chegar também na mesma conclusão. Tudo bem? No próximo aqui, vamos olhar o B-1. Para ficar com 10 elétrons, o B ganhou 1. Significa que, então, na forma neutra, ele tinha 9. Viu só? Afinal, 9 mais 1 elétron dá 10 elétrons. Por favor, o que o aluno precisa entender aqui para não se atrapalhar é menos indica ganho, mais indica doação de elétrons, ok? Voltando, você tem depois o E mais 1. Para ficar com 10 elétrons, o E perdeu um elétron. Significa então que ele tinha 11.
na forma neutra. Tá, mas eu já me perdi na explicação. Por que eu tenho que ver a forma neutra? Porque quando você vê a forma neutra, você descobre o número de prótons que este elemento tinha. Afinal, o número de prótons não é alterado. A mais 2. Para ficar com 10 elétrons, o A perdeu 2. Então significa que o A tinha 12. Porque se ele tinha 12 elétrons e perdeu 2, ele fica com 10. Ou seja, quando ele era neutro, ele tinha 12 elétrons e 12 prótons. E para finalizar aqui a nossa análise, deixa eu apagar aqui essa partezinha, ok? O elemento C mais 3. O elemento C mais 3, para ficar com 10, perdeu 3 elétrons. Significa que neutro, ou seja, quando ele tinha o mesmo número de prótons e elétrons, ele tinha 13. Então, esses números aqui embaixo que você está vendo são os números de prótons de cada um dos elementos. E a ordem crescente é justamente essa. DBEAC. DBEAC. Resposta certa, letra B. Tudo bem? Vamos aqui então para... Deixa eu passar esse troço para cima, vamos ver se ele vai aqui para cima. Foi para cima. Vamos para a próxima questão do tema. Essa questão é muito parecida com uma que a gente fez em aula, espero que vocês tenham acertado. No século XIX, uma das questões mais preocupantes para os químicos era a definição do peso dos átomos. Atualmente, as massas atômicas dos elementos químicos são representadas em sua maior parte por números fracionários. O elemento magnésio, por exemplo, apresenta massa atômica 20... Por que é assim, querido? Porque é uma média fracionária dos isótopos do elemento. Uma justificativa adequada para este valor fracionário é que, letra A, os átomos de magnésio podem apresentar um número de elétrons diferente do número de prótons. Não tem nada a ver, isso é íon, não tem nada a ver com o fato da massa ser fracionária. O número de nêutrons é sempre maior que o número de prótons, nada a ver, o hidrogênio 1 não tem nem nêutron, tá errado. O elemento magnésio pode originar diferentes variedades não, alotrópica não, isotópica, é diferente. Ah, mas não me lembro. Calma, não grita. Alótropos são substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento, como por exemplo, carbono grafite e carbono diamante. Isto ocorre porque o arranjo, a forma como estes átomos se agrupam no espaço é diferente. Agora, isótopos, bem devagar, são átomos de um mesmo elemento com massas diferentes. São átomos mais gordinhos e átomos mais levinhos. Então, isótopo não é alótropo. D. A massa de um magnésio é 24,3 vezes maior que a de um isótopo 12 do carbono. Ah, não sei isso. Calma, não deprime. O elemento magnésio é formado por, uma mistura de isótopos naturais que apresentam massas atômicas diferentes. Pronto. Letra E. Tá certo. O que está errado na primeira? Não é a um átomo de carbono 12, porque o número 24,3, ele não é 24,3 vezes maior que 12. Ele é 2 vezes aproximadamente maior que 12. Afinal, 24 dividido por 12 dá 2, não é? 24,3 vai dar um pouquinho acima de 2. Então está errada a afirmação da letra D. Tudo bem? Bom, vamos fazer aqui então mais uma questão. A questão 33. A usina nuclear de Fukushima continua apresentando problemas de vazamento de materiais radioativos. Estima-se que grande quantidade de césio e estrôncio radioativo teriam chegado ao Oceano Pacífico, através de água subterrânea acumulada no subsolo da usina. Os isótopos radioativos mais significativos nesses vazamentos são césio e estrôncio. Sobre esses átomos de césio e estrôncio, considere as afirmações abaixo. O césio é mais eletropositivo e de menor potencial de ionização. E, infelizmente, a gente não viu eletropositividade. Peço desculpas, o professor acabou colocando essa questão aqui no tema. Vou dar uma prévia desse conhecimento, tudo bem?
A eletropositividade cresce para baixo nas colunas e para a esquerda nas linhas. E o césio é mais eletronegativo e tem menor potencial de ionização que todos os elementos da tabela, porque ele está bem aqui nesse cantinho. O isótopo do estrôncio 90 apresenta sério risco, tendo em vista que pode substituir cálcio dos ossos, pois ambos têm carga mais 2 e valores de raio relativamente próximos. Está certo porque o estrôncio, pessoal, e o cálcio estão na mesma família. Elementos de uma mesma coluna ou família têm características semelhantes. Peço perdão, não era essa a questão que eu queria que vocês fizessem. Na verdade, era outra, era a questão 30 e não essa aqui. Aí eu acabei sem querer pondo essa questão, que é uma questão mais de tabela periódica, tudo bem? Mas já fica a prévia do conhecimento. Os átomos de isótopo 137, 134 e estrôncio 90 emitem radiações ionizantes devido à grande eletronegatividade. Não, é positividade. Eles são eletropositivos, porque são átomos muito grandes e têm tendência em doar elétrons. Peço licença poética, o professor vai, enfim, depois explicar isso com mais atenção na aula de tabela periódica, que é a nossa aula de número 6. Tudo bem? Próxima questão. Essa questão é uma tragédia, é uma tristeza, porque contrasta ao aluno a diferença entre próton e isótopo e alótropo. Isso é uma coisa bem errada assim nas provas, pessoal, e me deixa um pouquinho preocupado, né? Porque o pessoal tem bastante dificuldade nessa parte. Então vamos dar uma olhadinha aqui e vamos ver a diferença entre alótropo e isótopo. Pode ser? Vamos lá. O que são alótropos? Alótropos são substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento. É quando um átomo de um elemento e outro átomo começam a se agrupar e formam arranjos espaciais diferentes, como no carbono, grafite e diamante. Ou seja, no grafite os carbonos formam triângulos e no diamante os carbonos formam tetraedros. Mas os tipos de carbono são exatamente os mesmos. É como se você tivesse as mesmas pecinhas de Lego e você estivesse montando. Num você montasse um castelinho, no outro você montasse, sei lá, uma casinha. Entende? Então, como você fez um castelo num e vamos mudar o exemplo, uma ponte no outro, as pedrinhas foram as mesmas, sim ou não? Sim, pois é. Então, alusivamente, as pedrinhas correspondem aos isótopos dos átomos. Os átomos são os mesmos, a diferença é a forma como você monta esses átomos no espaço. Então você pode escrever uma frasezinha assim, ó. Dentro de todos os alótropos estão todos os isótopos. Quer ver, ó? Esses são os isótopos do ferro, tá? E esses são o ferro alfa e o ferro gama. Dentro do alfa você tem todos esses isótopos e dentro do gama você tem todos esses isótopos também. Eles estão em cada um dos dois. A diferença é que em um você montou alusivamente, como o professor usou na metáfora, um castelinho e no outro você montou uma ponte. Pensa assim, as pedrinhas são as mesmas. E cada átomo de ferro pode doar 2 ou pode doar 3 elétrons, queridos. Não tem uma restrição. Vamos ver se eu me fiz entender. Apenas o ferro 56 é capaz de doar 2 elétrons. Está errado. Qualquer ferro pode doar 2 elétrons. O 54, 56, 57, 58. Ah, mas não entendi. Tá, então vou mudar minha abordagem. Por que é só o 56 que pode doar 2? Pois é. Então, querida, porque está errado. Qualquer ferro pode doar 2. B. Ferro alfa é formado por 56 e 57. Por que ele não é formado pelos outros também? Por que? Não entendi. Pois é, querido, porque está errado. Lembra? São as mesmas pecinhas no teu Lego. A diferença é que você montou em uma situação um castelinho e na outra você montou uma ponte, por exemplo. Então está errado. Ferro mais 2 e ferro mais 3 são originados de ferro com diferentes números atômicos. Ah, mas daí não seria ferro, porque é o número atômico que define o elemento. Ferro alfa doa 2 elétrons e o gama doa 3. Não, para começar, alótropos não doam elétrons, são os isótopos, é o átomo que doa. Alótropos são coisas grandes, são macro. Está errado. Diferentes isótopos do ferro podem ser encontrados tanto no alfa quanto no gama.
Repito, é como se você abrisse o seu pote de Lego com várias pedrinhas. As coloridinhas, a pedrinha azul, a pedrinha vermelha, a pedrinha laranja, tá? Então você tem várias pedrinhas. As pedrinhas são as mesmas. Agora, o que você vai montar depende de você. Isso é a mesma relação na natureza quando falamos de isótopos e alótopos. Os isótopos estão para o Lego como as pedrinhas, né? Para a natureza como as pedrinhas estão para o Lego, e os alótropos estão para a natureza como o seu objeto montado está para o seu Lego. Tudo bem? Então, repito, quando você organiza os ferros de um jeito, você faz o ferro alfa. Quando você organiza os mesmos átomos de ferro de outro jeito, você faz o ferro gama. Vamos retomar? Quando você organiza os carbonos na forma de triângulos, você obtém o grafite. Quando você organiza na forma de tetraedros, você obtém o diamante. Os átomos de carbono são os mesmos. Portanto, a resposta certa. Bom, vamos para a próxima questão, que é uma questão do Enem bastante controversa, porque ela é uma questão de pura matemática, né? Então é uma questão onde você não vai fazer nada de teoria, nenhuma relação conceito e definição, e sim uma mera relação matemática. Nessa questão, você tem algumas proporções que você pode estabelecer, ou seja, regras de 3 compostas, onde você vai ter, basicamente, algumas informações que são bastante simples para poder fazer essas relações. Vamos lá. A técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta, minuto por grama. Então, o que a gente precisa fazer aqui, queridos? A gente precisa ler isso aqui e entender matematicamente o que isso significa. Vamos tentar entender matematicamente? Vou te ajudar. Perdão. Desculpem. 15 emissões beta, minuto vezes grama, significa o seguinte, que você vai ter, vamos aumentar bastante aqui, ó, 15 partículas beta, 15 partículas beta emitidas a cada 1 minuto a cada grama, por cada grama. Então você fez uma regra de 3 composta nesse raciocínio. Tudo bem? Você está dizendo que cada grama da matéria emite 15 radiações beta para cada minuto. Tudo bem? Agora vamos ver quais são as correlações que eles fazem aqui. Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos. Ou seja, essa é a meia-vida do carbono 14. Considere um fragmento fóssil de 30 gramas. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar esse 30 gramas e colocá-lo aqui na sua regrinha de 3 embaixo dos gramas, porque você vai fazer uma associação proporcional. Ó, então se você tem um fragmento de 30 gramas, eu nem acabei a questão, mas eu já consigo fazer esse movimento. Se, tá vendo? A cada grama você emite 15 radiações beta, partículas beta, 30 gramas, que é um valor 30 vezes maior, vai emitir X. Se daqui para cá houve um aumento de 30 vezes, daqui para cá a gente tem que aumentar 30 vezes também. 3 vezes 40. Vamos fazer uma técnica chamada distributiva. Distribuam aqui, ó, façam ao invés de 30, 3 vezes 10. Assim, ok? Que é 30. E aí você vai fazer 3 vezes 15 dá 45. Ok? Vezes 10, 450. Essa vai ser a quantidade de radiações beta que você vai ter emitidas com 30 gramas. Ou seja, 30 vezes mais. Tudo bem? Eu só multipliquei 15 por 30, tá? Pessoal, não fiz nada de muito exótico aqui.
Feito isso, agora a gente vai começar a leitura. Você tem agora uma nova proporção. A gente não mexeu na questão do minuto, né? Então eu vou colocar aqui para ti, até vou apagar essa linha, vou continuar a linha como estávamos antes, ó. 30 gramas a cada 1 minuto emitirão, então, 450 partículas beta. Agora, vamos ler o que eles estão nos dando de tempo. Então ele disse assim, um fragmento de massa de 30 gramas foi encontrado em um sítio arqueológico e a radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. Então ele falou em hora, eu vou pegar essa hora aqui e eu vou botar aqui para fazer essa comparação. Ah, mas por quê? Ora, porque eu quero ver com a amostra viva quantas partículas beta ela emitiria, pois essa proporção que eu estou fazendo aqui é a proporção de emissão de partículas beta para algo vivo. E se isso aqui é um fóssil, não está vivo. Então eu vou comparar como está a taxa de emissão de radiação beta para esse fóssil para saber qual foi a quantidade de meias-vidas que esse fóssil sofreu. Vamos lá? Então a minha regrinha de 3 é essa. Ó. Eu vou espelhá-la aqui embaixo, tá? Vou colocar aqui embaixo, de novo, vou reproduzir os números novamente. 450 radiações beta por minuto por 30 gramas. Assim. Como eles me deram um isótopo, um fóssil com 30 gramas, porém, num período de 1 hora que tem 60 minutos, quantas partículas beta estes 30 gramas de fóssil irão emitir? Tudo bem? Dessa forma, a gente vai fazer uma continha do mesmo jeito. Ó. Daqui para cá você multiplicou por 60, daqui para cá você vai multiplicar por 60. Que é a mesma coisa que 6 vezes 10, não é? Exato. Então vamos fazê-la. 450 vezes 6. 6 vezes 0 dá 0. Aí você bota 0 aqui. 6 vezes 5 dá 30. Aí você bota 0 aqui. 6 vezes 4 dá 24. Mais 3, 27. 2.700 vezes o 10, 27.000 partículas beta. Viu como não foi tão difícil? Então eu descobri que uma amostra viva tem que emitir 27.000 radiações beta por cada hora. Então eu vou fazer aqui uma flecha, vou fazer o meu gráfico. Tá aqui o meu eixo X, o X aqui embaixo, evidentemente, o Y ali, e a gente vai começar assim, ó. Se a amostra tiver 100% da sua quantidade, ou seja, ela estiver viva, vamos dar uma coloridinha aqui. Tá aqui a minha amostra viva, ok? Deixa eu trocar aqui e aumentar a cor aqui em cima. Ó, viva. Tem que emitir 27.000 partículas beta. Tá? Deixa eu alterar aqui só para ficar mais organizadinho. Ó, se a amostra, ou seja, o ser vivo estiver, obviamente, vivo, cumprindo a redundância, tem que emitir 27.000 betas. O período de meia-vida é de 5.730 anos. Então, após um período de meia-vida, vamos colocar aqui, essa amostra tem que reduzir pela metade. Tem que ficar pela metade. E a metade de 27.000 é 13.500 emissões beta. Então, 13.500 não é igual a essa quantidade de emissões que eu vi aqui. Portanto, vamos fazer mais uma meia-vida. Vamos pegar esse mesmo período e vamos colocar aqui do ladinho, não é? De olho, assim. Ó, 2 meias-vidas. 1/4 da quantidade original. A metade de 13.600, queridos, para nossa alegria, é exatamente 6.730.
1.750 emissões beta. Ou seja, em poucas palavras, eu estou te dizendo que houve um total de, olha ali, tá vendo? 2 meias-vidas. E se a primeira meia-vida tem 5.730 anos, mais 5.730 anos, vai dar 11.460 anos. Resposta certa, letra C. Porque se cada período de meia-vida tem 5.730, 5.730 mais 5.730 dá 11.460. Resposta certa, letra C. Ok? Vamos para a próxima, questão 47. Leia o texto abaixo sobre as adulterações de bebidas alcoólicas. Nos últimos anos, pesquisadores brasileiros passaram a estudar o grau de adulteração dos produtos nacionais e estrangeiros a partir da análise de quantidades existentes em seu conteúdo de forma estável mais pesada do átomo de carbono, o isótopo denominado carbono 13. Muito mais raro do que o leve carbono 12. A relação entre o número de átomos desses dois tipos de carbono pode denunciar a adoção de alguns procedimentos ilegais, ou no mínimo, não muito divulgados durante a fabricação das bebidas. Considerando as informações do texto acima, é correto afirmar que, vamos lá, o carbono 13 apresenta 6 nêutrons, não. O carbono não pode ter 7 prótons, pessoal. O carbono é o elemento de número atômico 6. Então ele tem que ter 6 prótons, não 7 em hipótese alguma. O número atômico do isótopo mais abundante é 12. Não é atômico, isso é a massa. O número atômico é 6. A eletrosfera do átomo de carbono 13 tem 13 elétrons. Não. O carbono 13 tem número atômico 6. O número atômico indica quantos prótons e quantos elétrons este elemento vai ter. Então, tanto o carbono 13 quanto o carbono 12, ambos têm 6 prótons e 6 elétrons. Tá errado. Uma molécula de etanol com átomos de carbono 13 poderia ter massa 48U. Eu não sei o que é, mas por eliminação só pode ser a certa. Então, o que é isso? Vou mostrar para você, tá? O etanol é essa substância aqui, C2H6O. A massa atômica do carbono é de 12. Tá? Ele falou carbono 13, então ele quer que você considere o carbono 13. Como você tem 2 átomos de carbono, seria 13 vezes 2. A massa atômica do hidrogênio é de 16U, como você tem 6 vezes 6. E a do oxigênio é de 16, né? É 1U, desculpa, como você tem 6 vezes 6. E a do oxigênio é 16, como você tem um oxigênio vezes 1. 23 vezes 2 dá 26. Mais 6, mais 16. Ok? 26 mais 6 dá 32. 32 mais 16. 10 mais 32 dá 42. 42 mais 6, 48U. Ou seja, se nós somarmos todos os núcleos de todos os átomos que ali estão, a gente vai ter um total de 48 partículas nos núcleos dos átomos dessa molécula. Então a resposta certa é letra D. Caso não tenha me feito entender, você pode voltar ao vídeo, ouvir de novo a explicação, ou então esperar um pouquinho, porque o professor vai trabalhar ali na parte de atomística, de cálculos químicos, em seguida, bastante isso. Mas, em suma, queridos, massas são as partículas do núcleo, como reiteradas vezes o professor já falou. E você poderia chegar nessa resposta por eliminação também, sem maiores dificuldades. Tudo bem? Questão da URGS desse ano. Assinale a alternativa que exibe a série eletrônica, ou seja, ele quer saber qual a série que tem o mesmo número de elétrons. Para isso, você vai precisar procurar o número de elétrons de cada elemento e verificar, de prótons, é o número atômico, e verificar qual é o número de elétrons de cada um deles, ok? Então vamos lá. O alumínio tem número atômico 13, o silício 14. Lembrando que esses números atômicos eu tiro da tabela. O enxofre 16 e o cloro 17. Vamos começar agora então a contagem dos elétrons.
O alumínio neutro tem 13 prótons, 3 elétrons. Se ele perdeu 3 elétrons, ele fica com 10. Já não é uma série eletrônica. O silício tem 14. Se perder 4, que é o que está escrito aqui, vai ficar com 10. Então estes dois têm o mesmo número de elétrons. Mas o enxofre, que é 16 e ganhou 2 elétrons, vai ficar com 18. E 18 é diferente. Então esse aqui já não é a nossa alternativa. Essa aqui não é a nossa alternativa. Vamos de novo. Cloro, 17. Bromo, 35. É impossível eles serem isoeletrônicos. Porque se o cloro tem 17 e ganha um elétron, ele vai ficar com 18. E o bromo, se tem 35 e ganha um elétron, fica com 36. Convenhamos, 18 e 36 não são números iguais. Isoeletrônicos são elementos que possuem o mesmo número de elétrons. Silício é 14. O selênio, vamos consultar, confesso que agora, que vergonha, eu não lembro. Vamos ver, selênio está abaixo do enxofre, o enxofre tem 16, é o 32 provavelmente. Erramos, que vergonha, 34. Mas a tabela periódica está aí para nos ajudar quanto a isso, ok? Então está ali o selênio, elemento de número 34, vamos voltar aqui para a questão. Prontinho. Vamos colocar 34 aqui. 34, cloro, 17, potássio, 19. Ok? Vamos lá. 14 mais 4 dá 10. É impossível o selênio ser isoeletrônico, porque se ele ganhar 2 elétrons, 34 mais 2 elétrons, 36 elétrons. Então, a gente já tem números diferentes, não são isoeletrônicos. Vamos para a letra D. Na letra D você tem cálcio, que tem número atômico 20, alumínio, número atômico 13, silício, número atômico 14 e bromo 35. Porque, queridos, já pela nossa experiência a gente sabe que o bromo e o silício, por exemplo, nunca vão ter o mesmo número de elétrons. 14 menos 4 vai dar 10, 35 mais 1 elétron, lembrando que o menos 1 significa que ele ganhou 1 elétron, vai dar 36 elétrons. Potássio, cálcio, só o que sobra, enxofre e cloro. Vamos ver? Ó, potássio, queridos, tem 19, cálcio 20, enxofre 16, cloro 17. 19 menos 1 dá 18, 20 menos 2 dá 18, 16 mais 2 dá 18, 17 mais 1 dá 18. Lembrando que o menos aqui em cima significa que ele ganhou um elétron e o mais que ele perdeu um elétron. Tudo bem? Questão bem fácil, questão da URGS esse ano. Resposta certa, letra E. Ainda na mesma tônica, na mesma mote de questão, questão sobre isóbaro, isótono e isótoro. Assinale com verdadeiro ou falso as afirmações abaixo referentes às propriedades dos átomos. Isótono tem o mesmo número de nêutrons, então tem propriedades físicas iguais, não tem nada a ver. Por exemplo, carbono 14 e nitrogênio 15 tem o mesmo número de nêutrons. 14 menos 6 dá 8, 15 menos 7 dá 8. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Carbono é sólido, nitrogênio é gás. Tá errado. Falso. Sabendo que a primeira é falsa, você já fica entre duas alternativas. Isóbaros, massa, tem propriedades químicas iguais. Nada a ver, pessoal. Isso não precisava nem testar porque as duas seguintes são falsas. Por exemplo, carbono 14 e nitrogênio 14 são isóbaros, mas eles não têm nada a ver uma coisa com a outra, a não ser a massa. Isótopos têm propriedades químicas iguais. Verdadeiro não precisava nem testar também porque as duas são verdadeiras. Afinal, isótopos são átomos de um mesmo elemento. P de próton, isótopo próton. Tipo o que, professor? Carbono 12, carbono 13, carbono 14 são todos átomos de carbono, então é tudo carbono. Isóbaros de elementos diferentes têm necessidade de número diferente de nêutrons. Vamos lá. Vamos pegar o carbono 14, que é isóbaro do nitrogênio 14, ok? O carbono 14 tem 6 de número atômico, o nitrogênio 14 tem 7. 14 menos 6 dá 8 nêutrons. 14 menos 7, 8 nêutrons.
7 nêutrons. 14 menos 7 dá 7. Então, observem que o número de nêutrons é diferente, realmente. Então, se você tem isóbaros de elementos diferentes, necessariamente o número de nêutrons é diferente, tá certinho. Então, a resposta certa aqui, V, letra D na questão 49. Questão bem barbada, bem fácil, de 2019. Ok? Bom, pessoal, esse tema ele tem um extra, vocês viram que é um tema mais pesado, porque tem muita informação, e tem muita coisa sobre atomística e também meia-vida, né? Cai bastante. Então eu solicitei que vocês fizessem na unidade de número 2.9, como você está vendo, os testes de fixação, também algumas questões sobre meias-vidas. Então vamos dar uma olhadinha nessas questões para a gente praticar um pouquinho mais o conceito de meia-vida, ok? Vamos começar com uma questão aqui um pouquinho diferente, que é a questão 59, que é uma questão de meia-vida, certo? Deixa eu puxar aqui para o lado estas duas. Pronto, fechou. Questão 59 diz assim: a meia-vida de um isótopo radioativo do sódio é de 1 minuto. O que significa isso? Como eu te falei, sempre pensa de forma simples. Meia-vida é metade de uma vida. Se ela é de 1 minuto, significa que a cada 1 minuto você vai ter a decomposição de 50% desse isótopo. Ou seja, se você tem 10 gramas, passados 1 minuto, ou passado 1 minuto, você vai ter 5 gramas desses 10. E assim por diante. Quantos minutos 12 gramas levarão para reduzirem-se a 3 gramas? Então a gente vai fazer um gráfico. Nunca faz essas questões sem montar o seu gráfico, ok? Deixa eu pintar tudo aqui em cima para resolver isso para ti. Porque são questões muito fáceis mesmo, parecem ser difíceis apenas, mas o contexto delas é uma barbada. Vocês vão perceber isso com muita facilidade. Então, a minha sugestão é, sempre façam os gráficos. Nunca deduzam nada. Sempre vejam as informações. Então, para ver a informação, você precisa fazer o seu gráfico. Se você for me perguntar alguma coisa nos plantões, eu vou te perguntar, cadê o seu gráfico? Ah, eu não fiz, professor. Pois é. Aí está o teu erro. Então, aqui você tem o gráfico. Vamos começar a fazer as meias-vidas, ok? Embaixo é o tempo e em cima é a quantidade. Então, ele vai começar, vamos pegar aqui em cima, com 12 gramas. Vou escrever bem grande. 12 gramas, 100%. Tempo zero. Aqui embaixo é o tempo, tá? Ele fala em minutos, então vamos escrever minutos. Minutos. Assim, pode ser? Bom, a meia-vida é de 1 minuto. Então a gente vai desenhar aqui, ó, 1 minuto. Deixa eu diminuir que está muito grosseiro. 1 minuto. Depois de 1 minuto, esses 12 gramas vão passar a 6 gramas. Vamos ligar os pontinhos aqui. Que é a metade. Meia-vida é metade. Certo? Bom, 6 gramas não são a quantidade que eu quero 3 gramas. Então vamos lá. 6 gramas, a metade de 6 gramas corresponde a 3 gramas. Então, para eu conseguir 3 gramas, eu vou precisar de mais uma meia-vida, que é mais 1 minuto. E 1 minuto mais 1 minuto dá 2 minutos. Ou seja, passados 2 minutos, você vai ter uma decomposição de 1 a 1/4. Ou seja, de 3/4. Você tinha 12 e você não vai ter mais 12, você vai ter 3, que é a metade da metade dessa sua quantidade original. E para isso acontecer, você vai precisar de uma passagem, o tempo decorrido, de exatas 2 meias-vidas. Como cada meia-vida corresponde a 1 minuto, 2 minutos. Prontinho. Tudo bem? Vamos para a próxima. E observem que é tudo igual, sempre do mesmo jeito. A meia-vida do isótopo 24 do sódio é de 15 horas. Só que agora não é mais 1 minuto, são 24 horas. 15 horas, desculpa. Se a quantidade dele for 4 gramas, depois de 75 horas, quantos gramas nós vamos ter? É a mesma questão, só que agora ao invés de olhar a massa, eu quero olhar
o tempo. Então, eu não entendi. Tu não entendeu? Não. Tá aí, onde é que está o teu gráfico? Não fiz. Então eu não vou conseguir te ajudar. Vamos montar o gráfico juntos. Vou fazer aqui o gráfico de quantidade. E aqui eu vou fazer o tempo. Cada meia-vida corresponde a 15 minutos. 15 horas, desculpa. Ele quer que você chegue em 75 horas. Você começou ali, deixa eu ver, com a quantidade 4 gramas. Então 100% da sua massa corresponde a 4 gramas. Eu vou escrever 4 gramas. Depois de uma meia-vida, que é de 15 horas, vamos desenhar a primeira meia-vida aqui. 15 horas. Vou escrever, 15 horas. A sua decomposição foi de 50%. Então, de 4, você passou para metade de 4. O professor é meio burro, você pode me ajudar. A metade de 4 é quanto? 2. Então, você foi de 4 a 2 gramas em 15 horas. 2 gramas ainda não preencheram, ou, enfim, acabaram perfazendo 75 horas. Vamos para mais 15 horas, ok? 15 horas mais 15 horas vai te dar um tempo de 30 horas. Fiz alguma coisa muito complexa? Não. É porque 15 mais 15 dá 30. Nisso você vai ter uma decomposição de mais 50%, que é 1/4. E a metade de 2 é 1. Então você já está em 1 grama. Ainda não chegou em 75. Continuemos. Mais 15 horas. Mais 15 horas vai dar 45. E 45 vai te dar metade da metade disso. Ou seja, você vai ter 1/8 da quantidade inicial. Deixa eu te ajudar aqui. Pronto, voltei. Que é meio grama. Ainda não terminamos. Ok? Então vamos para mais 15 horas. 60 horas. Então você está aqui, ó. É a metade da metade da metade. Tá vendo? Deixa eu puxar aqui a linhazinha aqui bem no meio. Ó. Assim. Desse jeito. E 0,5 dividido por 2 dá 0,25. Ainda não é, porque foram 60 horas. Que é 15 mais 15 mais 15 mais 15. E aí você tem 1/16. E não é a resposta certa ainda. Então vou apagar e vou continuar aqui. Vou continuar minha linha, tá? Vou continuar minha linhazinha aqui. Vamos acrescentar mais 15 horas. E sim, depois de mais 15 horas, onde vai sobrar 1/32 da quantidade inicial, 5 meias-vidas decorridas, a gente vai ter a resposta certa, que é a metade da metade da metade da metade. Deixa eu colocar aqui para ti, ó. Tá vendo? Aqui. Então você vai ter a metade de 0,25. E a metade de 0,25 é 1,125. Resposta 1,125. Então o que você pode fazer se não quiser olhar o gráfico? Você pode fazer assim, ó, 4, uma meia-vida, primeira meia-vida, vai para 2, segunda meia-vida, vai para 1, terceira meia-vida, vai para meio, quarta meia-vida, vai para 0,25. Quinta meia-vida, 0,125. Cada meia-vida de 15 horas. Então a primeira foi 15 horas. Deixa eu arrumar isso aqui que está me dando raiva. Pronto. 15 horas. Mais 15 horas, 30 horas. Mais 15 horas, 45 horas. Mais 15 horas, 60 horas. Mais 15 horas, 75 horas. Certo? Então você vai ter uma massa final de 0,125. Resposta certa, letra C. Então, queridos, me perdoem. Basta você ir dividindo por 2. Não tem nada de muito exótico nessa parte, não. É só a habilidade de dividir por 2 infinitas vezes. Ok? Vamos para a próxima. A questão, pessoal, 62, eu pedi para que vocês fizessem porque ela tem uma errata. Então eu vou aqui arrumar para ti, falta uma parte, muito provavelmente vocês tenham tido algum problema. Tá? Então eu vou apagar aqui em cima
e vamos fazer a correção dessa questão. Falta um detalhezinho nela, que é o seguinte, ó. Vamos arrumar aqui. Pronto. Fechou. Ó, um radioisótopo ao final de 80 dias teve a sua atividade reduzida para 1/16 da sua quantidade inicial. Tá? Faltou esse valor. Então isso é uma errata. Ok? Deixa eu colocar aqui para ti. 1/16 da sua quantidade original. Tá? Então é importante que você anote isso, senão não tem como fazer a questão. Sua meia-vida será, vamos lá? Bom, se ele tem ele quer saber qual é a meia-vida, ok? E você tem uma atividade de 80 dias. E em 80 dias você ficou com 1/16. 1/16, lembrando que isso é uma errata. O que é uma errata? Houve uma falha na questão, o professor está corrigindo essa falha. Você tem que colocar isso aqui na questão 62 da página de número 95, ok? Senão a gente não vai ter como fazer a questão. Bom, 1/16 é a mesma coisa que 1 ao quadrado elevado na 4. Ou seja, foi um período de 4 meias-vidas. Então, significa que você vai ter que dividir 80 dias em 4 partes. Como assim? Vou te ajudar. Ó, por exemplo, a primeira meia-vida, que é o tempo, vamos colocar aqui, ó, 1 inteiro. Vamos supor que você tenha 1 grama, ok? 1 inteiro. Eu inventei 1 grama. Depois de uma meia-vida, você vai ter a metade disso, que é meio. Metade. Vou colocar aqui para ti, ó, 1 inteiro, meio. Depois de mais uma meia-vida, você vai ter a metade da metade, que é 0,25. 1 quarto. 1 quarto não chegou em 16avos ainda. 1/16. Mais uma meia-vida, você vai ter 1/8, que são 3 meias-vidas. Ok? E mais uma meia-vida ainda, você vai ter 1/16, que vai ser 0,060 e 625, né? Vai ser a nossa quantidade depois dessa quantia de meias-vidas que nós vamos ter. Ou seja, 4 divisões, 4 meias-vidas. Tudo bem? 0,0625. Então você dividiu por 2, 4 vezes. Foi isso que você fez. E nesse período você chegou em 80 dias. Deixa eu colocar coloridinho aqui, ó. 80 dias. Tá? Levou 80 dias. Então, como eu tenho que dividir 80 em quantidades iguais, significa que você tem meias-vidas de 20 dias. Porque, ó, se a primeira meia-vida demora 20 dias, você divide pela metade. A segunda meia-vida vai demorar mais 20, então vai fechar 40 dias. Depois de mais 20 dias, ele vai se decompor pela metade de novo. Depois de mais 20 dias, ele vai ficar com 60 dias. Vai ter mais uma decomposição de 50%. E finalizando, depois de mais 20 dias, totalizando os 80 que a questão me pediu, eu vou ter mais uma divisão por 2. Ou seja, eu dividi por 2, 4 vezes, como vocês viram ali. E repito, houve uma errata, tem que cuidar isso, fiz uma errata, corresponde a 1/16 da quantidade original. Tudo bem? Então tem que anotar isso para poder acertar a questão. Resposta, 20 dias. Questão 64. O estrôncio 90 espalhado no acidente de Chernobyl é um dos radioisótopos mais perigosos. Sua meia-vida é de 28 anos. Para que 1 grama se transforme em 0,125 miligramas, que é a mesma coisa que 0,125 grama, devemos decorrer. Tá. Para você fazer isso,
você vai precisar fazer o seu gráfico ou fazer o seu esquema para ver quantas vezes você vai decompor 1 grama para chegar nessa quantia. Então eu vou apagar tudo aqui embaixo para a gente fazer junto. Vamos fazer o nosso gráfico, tudo bem? Ah, mas eu não entendi a questão. Todas são iguais, pessoal, vocês devem estar percebendo isso. Eu vou fazer meu gráfico aqui, tá aqui meu gráfico, ok? Todas são iguais. Eu não estou achando igual. Olha para ver então se não é igual. Ele começou com 1 grama, então 1 grama é 100%. A meia-vida é de 28 dias, então vou colocar aqui, ó, 28 dias. A cada 28 dias, essa quantidade se reduz pela metade. Então D1 vai para 0,5. Tá vendo? Em 28 dias. Primeira meia-vida. Depois de mais 28 dias, ou seja, 56 dias, você tem mais uma redução pela metade. Ficou 1/4 do original. Dividir por 2 de novo. 0,25 gramas. Não é o que ele quer. Depois de mais 28 dias, 56 mais 28 dá quanto? 50 mais 20 dá 70. Então vai dar 76. 76 mais 8 dá 84. Ou seja, depois de 84 dias, você vai ter mais uma redução de 50%. Vou dividir por 2 mais uma vez. Vai dar 1/8. E isso dá exatamente 1,125 grama. E 1,125 grama é a mesma coisa, 0,125 grama, desculpa, é a mesma coisa que 125 miligramas. Então você vai precisar de, não é dias, né? Desculpa, são anos, perdão. Então troquem dias por anos, perdão? Tudo certo? Vou colocar aqui para não haver nenhuma confusão, são anos, tá bom? Anos, 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 anos. Anos, certo? Mesma análise, só que com anos. Resposta, 84 anos. Letra A. Bem facinho, né? Então, queridos, é isso aí. Espero que eu tenha me feito entender, espero que eu tenha te ajudado nessa questão e nas outras também, porque são questões bem interessantes, todas são iguais. Vale a pena você cuidar isso, né, para, enfim, resolver aí os probleminhas, os pormenores desses exercícios. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês nos plantões. Até a aula, um grande abraço e tchau, tchau!